Mas, pastor, nós sabemos que dentro, né, da igreja, quando o Senhor nos chama, existem vários ministérios. Existem aqueles que são chamados para serem levitas, cantores, mas o Senhor teve o ministério da pregação. Quando que o Senhor entendeu que o seu ministério era esse? Porque muita gente tem dúvida a respeito, né, do ministério, qual que é o serviço, qual é a chamada que Deus tem para a vida dele. E o Senhor, como que o Senhor percebeu que o seu ministério era pregar a palavra de Deus? Pois bem, eu comecei na igreja tocando contrabaixo, músico. E você sabe que o músico ele é muito centrado naquilo que ele faz. Então a gente se dedicava, nós éramos da época do playback, ele não era muito forte, né? Então na época nós ia ensaiar na igreja à tarde, os cantores iam à tarde ensaiar com a gente, pra gente fazer aquela introduçãozinha bem básica, né? Mas a gente ensaiava. Mas havia um diferencial. Geralmente na hora da palavra, não estou dizendo hoje, também não estou generalizando, estou dizendo da minha época. Os meus amigos músicos, quando chegava a hora da palavra, achavam a porta de emergência. E aí abandonavam os instrumentos, já tinham tocado, saíam. Porém, eu tinha algo muito interessante na minha vida, porque Fábio e Rafael e Léo, na hora da palavra, aquilo me encantava, de ver um pregador dominando a palavra, manejando a palavra, um público cativo, olhando, ouvindo, preso, e aquilo me chamava a atenção. E eu deixava o contrabaixo de lado e não saía, ficava ali preso, ouvindo a palavra. E eu comecei dentro de casa, ainda bem novo ali, menino, 12, 13 anos ali, eu comecei dentro de casa. E pregava, né? Mas ali eu lia a palavra de Deus já meio já com aquela tonalidade de pregador, porque a palavra, hoje estou mais calmo, mas na época eu não, até eu me conheceu, na época eu era uma metralhadora giratória, e parece que quanto mais rápido eu falava, o raciocínio era melhor. E eu pregava, e o público era minha avó, eram minhas irmãs, né? E eu ali pregava, orava, recolhia oferta, davam glória a Deus. Não, que nada, chegou uma hora que a minha avó chamou meu pai e disse: olha, Vitor, leve esse menino pregar na igreja que aqui nós não aguenta mais. Ele grita, ele berra dentro desse quarto aí, faz tudo sozinho. Meu pai meio que não botava muita fé, tal, achava que eu era meio tímido. Então eu percebi que eu tinha essa chamada e eu persegui ela, porque a primeira oportunidade eu pedi. Por isso que eu digo, experiência não é regra geral, né? Experiência é experiência. Eu pedi a minha primeira oportunidade. Aí o pastor disse: olha, quarta-feira você prega. Já vem que você prega. O senhor pediu, chegou pro pastor? Eu cheguei pro pastor e falou: eu sinto que eu sou pregador. E ele me deu a oportunidade. Falou: bora, quarta-feira você prega. Aí eu tenho uma foto aqui, eu com um terno bege. Manda pra mim que eu vou mandar ali pro Dal Negro e ele vai colocar na televisão aí agora. Será que eu acho essa foto aqui, rapaz? Vamos lá. Ah, eu achei que tava preparado aí. Não é que você me pegou no pulo, mas a gente acha aqui. Aí acontece o quê, rapaz? Que o rapaz disse: então, olha, quarta-feira você prega. Aí eu fui de terno bege, gravata azul de crochê. E na hora que você estiver falando, eu mando. Aí eu cheguei com aquela Bíblia Scofield, capa mole, não sei se é do teu tempo, uma Bíblia Scofield, capa mole, já fui direto pro púlpito. E eu apressando os hinos na minha cabeça, falei: é hoje. Quando eu fui chegando perto da palavra, me parece um presbítero de fora. Aí o pastor disse naquela linguagem, né, eclesiástica, não entendia muito, disse: olha, Daniel, pela ética eclesiástica, nós temos um presbítero de fora e pela ética você ainda não é nada. Então você prega na outra quarta-feira e nós temos que dar para o presbítero pregar. Para mim o culto já acabou ali, né? Que tem pregador até hoje, né? Que o culto, se ele não pregar, não tem culto, acabou. Na outra quarta eu fui. Mesmo terno, com a mesma gravata, com a mesma Bíblia, com a mesma mensagem. Só que quando ele avisou que era eu o pregador, a igreja lotou mais. A curiosidade, né? Filho do irmão Vitor, da irmã Maria, o contrabaixista, vai pregar. Aí quando tá chegando a hora de eu pregar, acho que ele se empolgou, viu a igreja lotada e disse assim: Daniel, hoje não dá, porque eu sinto que eu tô com a palavra. Eu falei: vai dar briga, porque eu também tô sentindo que eu tô com a palavra, todo mundo com a palavra aqui. Também não preguei. Quem pregou?
Ele? Não vou dar o nome ao boi, mas... Ah, Jesus. Ele pregou. Mais um dia, Fábio, esteve na nossa igreja a saudosa missionária Paulina, a irmã Paulina. Muitos que estão me ouvindo aqui a conheceu. Era uma senhora, uma morena, cantava demais, ela cantava que não haverá paz no vale para mim. E naquela noite ela pregou. Eu também já não fui mais de terno, já sentei lá atrás, falei, esse negócio não é para mim. Quando ela estava terminando de pregar, ela ia entregar o microfone para o pastor, ela disse, pastor, só um minutinho, eu tenho que fazer algo que Deus está mandando fazer. Ela disse, aquele moreninho lá, fica de pé. Um levantou a mão, não, você é moreno, mas não é você não, é outro. O outro levantou a mão e disse, não, não é você. Eu olhei para trás, você que olhou para trás, eu falei, é você, fica de pé. Eu fiquei de pé, ela disse, todo mundo olha para ele. Falei, caiu a casa, né? Todo mundo olhou para mim, profeta, né? Falou, agora. Vai revelar. Vai revelar. Aí ela falou, olha, assim diz o Senhor. Desde o ventre da sua mãe eu lhe chamei para ser um profeta da minha palavra. E o Brasil e o mundo há de ouvir a tua voz. Assim diz o Senhor. Eu senti um impacto muito grande. E tudo naquela igrejinha onde eu moro até hoje. Às vezes eu passo com ela ali, né? A gente vai comprar pão, faço questão de passar pela frente da rua. E a minha memória se enche de alegria de saber desses fatos. E ali, Rafael, quando acabou o culto, ela disse, eu quero falar com você. Eu falei, tem mais ainda? Tem que falar com você. Porque Deus me manda te dar a primeira oportunidade. A verdade, você teve 2 tentativas. Mas eu vou te dar a primeira oportunidade. Vai no ciclo de oração à tarde e você vai ser o pregador oficial. Não falei, mas pensei, se não tiver presbítero me atrapalhar, né? Bora lá. Rapaz, naquela tarde eu preguei, gritei, berrei. Foi extraordinário. E dali as coisas foram acontecendo. As portas em Curitiba foram se abrindo, já fui virando um pregador interbairros, já fui indo ali, aqui, lá. Aí um dia o dirigente me chamou, porque faltou de mim faltou de mim a humildade de ficar debaixo de uma autoridade pastoral, de entender que como sair você tem que saber, o seu pastor tem que saber onde você está, enfim. Mas eu empolgado comecei a atender tudo que vinha pela frente, né? Chegar até pagar para pregar, mas ia em tudo é canto. Aí o pastor me chamou e disse, meu filho, você está fora da igreja? Eu falei, não, tô crente, pastor. Falou, é que você desapareceu da igreja, não apareceu mais? Falou, rapaz, você deve estar triste comigo. Seguinte, domingo à noite você prega. Larga a mão de quarta-feira. Pode estar presbítero, quem for, você prega. Aí o boçal, né? Falei, pastor, deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui. Que nessa altura do campeonato já tinha até agenda, né? Então foi ali que eu percebi que as coisas começaram a acontecer. Não foi por impulso do meu pai, até meu pai nem acreditava, meu pai me acreditou mais como músico como como pregador. Mas ali eu senti o impacto de Deus, que a chamada realmente estava sobre a minha vida, e você só tem a certeza disso quando você vê o processo das coisas acontecendo. Quando menos imaginei, muitas coisas na minha vida começaram a acontecer, e hoje aí na casa aos 49 anos de idade, ainda continuo trilhando nesse caminho da pregação do Evangelho.